Bom dia. Inicia a sessão de julgamento da sétima julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 10 de março de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Inicialmente vou verificar o quórum de presença, pedir para o Dr. Bruno confirmar a presença no sistema de parte. Confirmei, doutor Inácio. Muito bem, obrigado. Vou iniciar a sessão no sistema. Então, vamos iniciar os trabalhos nos processos em que há pedido de sustentação oral, o patrão está presente. Então, somente processo supermercado Viroto, recurso ordinário, relatoria do Dr. Paulo Rafael Mineto Maceta. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Bem, então o Dr. Paulo nos apresenta os autos. Dr. Paulo, está escutando? Desculpa, estava só gravando o voto. Ah, tudo bem. A doutora Vanessa colocou aqui no chat que ela só iria acompanhar, né? Que eles estão retornando de diligência. Então, eu vou passar para fazer apresentar os autos e já partir para o meu voto, que eu já adianto, eu não estou julgando o mérito. São duas infrações, né? Do AIM. A primeira é deixar de recolher nas vendas efetuadas por meio de equipamento ECF, ICMS, por classificar indevidamente operações tributadas como isentas ou sujeitas a substituição tributária. E a segunda é deixar de recolher nas vendas efetuadas por meio de ECF também, por erro na aplicação da alíquota do ICMS, conforme relacionado no demonstrativo 2. São 3 infrações, desculpa. E a última é acreditar-se indevidamente do ICMS, mediante lançamento no registro de entrada de valores superiores ao permitido, como se verifica nas especificações contidas no laudo técnico apresentado pelo próprio contribuinte. Teve a apresentação da defesa, a manifestação do auditor fiscal da Receita Estadual, autuante, foi convertido em diligência a UFC para certificar o recolhimento da GARI para quitação dos itens 2 e 3. Teve a decisão de primeira instância que julgou procedente, o AIM. Foi interposto recurso ordinário. A Colém da 8ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência autuada. E daí eu já vou passar para o voto para esclarecer o que aconteceu na volta dessa diligência. Apesar de intimada pelo Diário Eletrônico, edição 2350, de 25 de fevereiro, aqui eu vou falar as datas, porque eu acho que isso é um pouco importante. Então, em 25 de fevereiro, ela foi intimada da conversão do processo em diligência. A autuada somente apresentou petição, trazendo as informações solicitadas na diligência em 27/5. Seriam 3 meses depois, né? Após a douta representação fiscal apresentar seu parecer, manifestando sobre a diligência, que também ocorreu em 27/5. Não é informado nem na decisão da Colém da 8ª Câmara, nem na intimação do Diário Eletrônico, prazo para cumprimento da diligência pela autuada. Apesar de poder ser utilizado pelo princípio da paridade das partes, o prazo previsto no inciso 4º do artigo 72 da 13457 para o cumprimento de diligências, entendo que adotá-lo pode gerar questionamentos quanto à ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O inciso 4º do artigo 72 dá o prazo para a representação fiscal de 30 dias para se manifestar sobre diligência. Assim, entendo ser mais célere processualmente realizar diligência da outra representação fiscal para que se manifeste contra a petição da autuada,
de florestais. Agindo dessa forma, serão privilegiados os princípios da celeridade processual e da verdade material. Pelo exposto, volto pela conversão do julgamento de diligência da outra representação fiscal para que se manifeste sobre a petição da autuada de florestais. Aqui, para mim, poderia ser dito que a petição da autuada seria extemporânea, só que eu acho que como ela entregou no mesmo dia do parecer da representação fiscal, a gente pode ter um questionamento da nulidade desse julgamento, e eu acho que a gente, para evitar isso, eu estou convertendo em diligência. Se os meus pares não entenderem assim, eu retiro de pauta e trago depois como mérito. Muito bem. O processo está em discussão. Não haver inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar o código de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, doutora Vanessa, o processo foi convertido em diligência nos termos do voto do doutor Paulo. Agradeço a presença da doutora. Eu queria só fazer um comentário que a doutora... Ixi, ela já saiu. Ah, não, ela ainda está, desculpa. Eu acho que a doutora... não saí. A doutora Vanessa tinha comentado que já tinha sido realizada a sustentação oral nesse processo, né? Mas eu acho que foi realizada quando era outra Câmara. Então, acho que no retorno dos autos, se a doutora quiser fazer a sustentação oral, acho que faz sentido para os integrantes dessa Câmara entenderem o processo. Grata pelo esclarecimento, é um processo mais complexo. Então, quando retornar da diligência, farei. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Dá licença, vou me retirar da sessão. Obrigada. Não há mais patronos presentes. Vamos passar para o processo de usina Bela Vista, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Esse processo aqui eram 4 itens. O item 3 foi integralmente pago. Permaneceram 3 apurações fiscais. A primeira, deixar de pagar esse semestre, depois de operações de saída de mecanismos tributários e emitidos ao fisco, apurados por meio do levantamento fiscal. Outra apuração fiscal, acreditar-se indevidamente semestre, devido à aquisição de permanente não relacionada diretamente com o setor de instalação, produção, comercialização do estabelecimento. Quarta apuração fiscal, receber mercadoria sem documentação fiscal em operações de entrada omitidas ao fisco, dentre os valores apurados por meio do levantamento fiscal. A de primeira instância havia ajudado procedentes às infrações remanescentes 1, 2 e 3, 1, 2 e 4 do artigo. Foi apresentado em recurso ordinário. E essa 7ª Câmara Julgadora, uma data anterior, havia convertido o julgamento em diligência, para que o contribuinte elaborasse um demonstrativo relacionando os itens técnicos e florestais de quais fosse demonstrativo elaborado pelo fisco. Essa diligência é em relação à apuração de crédito indevido pela aquisição de permanente não relacionado diretamente com o setor de instalação, produção e comercialização. Aí o UFR apostou esclarecimento de florestais e a representação fiscal manifestou-se no sentido que a diligência não foi cumprida para o quadro. Então, posteriormente, o contribuinte apresentou as informações dos documentos. Então, no meu voto, também seria uma diligência e o seguinte, considerando que a autuada apresentou informações dos documentos,
Antes da distribuição dos autos em relator, e não houve oportunidade da parte contrária manifestar-se, entendo que respeito ao contraditório, os autos devem ser emitidos à FA autuante e após o recuperação fiscal, as suas respectivas manifestações sobre as referidas informações e documentos. Então, meu voto também vai ser uma conversão de julgamento de diligência. Um momento, só que eu vou fazer uma pequena edição do relato. Muito bem, processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, o processo de Usina Bela Vista S.A. foi convertido em diligência. Próximo processo, recurso ordinário, câmbio, representações, importação e exportação limitada, também de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, recurso ordinário, contra a decisão profferida pelo ETJ1, que julgou procedente o AIM e manteve a responsabilidade solidária das pessoas indicadas por esse fim. São 4 acusações fiscais. Deixar de reconhecer MES por via de recolhimentos especiais devido às operações de importações efetuadas pela Midas, Importação e Exportação Limitada, por conta e ordem de sua matriz, localizada no estado do Espírito Santo. Das mercadorias relacionadas à declaração de importação, que as mercadorias foram desembaraçadas em Santos, remetidas diretamente para o estado civil autuado, localizado no estado de São Paulo. Segundo a acusação fiscal, é muito semelhante, só que as importações foram efetuadas pela próxima Trade Importação e Exportação. Terceira acusação, também é a mesma acusação fiscal, só que as importações foram efetuadas pela Costa Esmeralda Trade Importação e Exportação. Quarta acusação, acreditar exclusivamente semestre, depois da escrituração do livro de registro de entrada e escrituração fiscal digital, das notas fiscais bem referenciadas e emissão de sua matriz, localizada no estado de Espírito Santo, consideradas inábeis para tal por não atender as condições previstas nos itens 2 e 3 do parágrafo 1º, artigo 59 do regulamento, por corresponder à entidade de mercadorias a título de operação de 5 semestres, sem o pagamento do imposto devido da operação anterior. Então, na verdade, a quarta acusação decorre das 3 primeiras, que é a falta de pagamento de mercadorias importadas. A adição primeira instância julgou procedente o AIM e manteve a responsabilidade solidária das pessoas indicadas. Inconformado com a referida decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerindo a insubsistência da auto-infração, ou no caso de serem mantidas as ações legais, alternativamente, que serão reduzir as multas para 20% e afastar a aplicação do excedente de juros incluídos na dívida e que o juros sobre o imposto e a multa sejam contados a partir do segundo mês subsequente à data da infração. Os responsáveis solidários não interpuseram recurso ordinário. A douta aplicação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Eu vou passar o meu voto. Então, basicamente, o seguinte, meu voto. No caso dos autos, formalmente, conforme descrito para o autuante no relatório circunstanciado e confirmado pelo contribuinte de recurso ordinário, as importações. Foram realizadas na modalidade por conteúdo por trades localizados no estado de Rondônia.
consta como adquirente a matriz, localizada no estado do Espírito Santo, da autuada. As mercadorias importadas foram desembaraçadas no Porto de Santos, estado de São Paulo. Assim, tais fatos são incontroversos. Alega recorrente que as transferências de mercadorias da matriz capixaba autuada não seriam pertinentes às operações de importação. No entanto, conforme folhas 439 a 487, as transferências ocorreram no período de 9 de 10 de 2015 a 16 de 1 de 2019, ou seja, período compatível com as importações, uma vez que o recolhimento de folhas 37 a 89, realizado pelas tradings, para possibilitar o desembaraço aduaneiro, ocorreu no período de 5 de 10 de 2015 a 22 de 2018. Assim, descabe a alegação de que as transferências foram realizadas em períodos absolutamente discrepantes ao das intermediações. Ainda consta as notas fiscais de transferência, mesmo a descrição dos produtos importados por conta teórica e pelas tradings. Assim, diversamente do alegado, a ligação dos mercados importados com as transferências. O RFE autuante apresenta a seguinte manifestação. Dia seguinte, RFE autuante. Fazemos tal assertiva não apenas com fruto do raciocínio que fé a lógica mais elementar de admitir sem mais que uma empresa que concentra praticamente todas as suas atividades no estado de São Paulo, importa e desembaraça uma mercadoria em São Paulo, em seguida transporte até Porto Velho, em Rondônia, a uma distância de mais de 3.000 km, em seguida transporta até Vitória, Espírito Santo, percorrendo mais de 3.500 km, e por fim traseira para ser comercializada em São Paulo, a uma distância de mais de 952 km. Resumindo, a mercadoria fica passeando pelo território nacional por nada menos de 7.580 mil km. Isso ainda não é só. Para o percurso necessário nada menos que 33 pedágios, e o custo somado aos fretes. Isso ainda. Isso, obviamente, sem tratar dos preços de seguro, pois as condições atuais de segurança da nossa estado ninguém se espera transportar preços de valor, como os aqui citados, sem contratar seguro. Em resumo, razão de uma empresa paulista sediada na Zona Leste, na cidade de São Paulo, transportando uma mercadoria por nada menos de 7.580 mil quilômetros, em estados reconhecidamente precários, pagar 33 pedágios para depois comercializar a menos de 85 km do local que foi desembaraçado. Volto a dizer, nesse ponto, as provas dos autos não conduzem à veracidade da movimentação de mercadorias nos termos alegados pela recorrente, quer do Porto de Santos ao estado de Rondônia, quer ao estado do Espírito Santo antes da entrada delas do estabelecimento autuado. Nenhum dos DACs emitido pela Oliveira Transporte Logística, com exceção da DAC 988, foi preenchido no campo relativo ao recebedor. A única DAC em que houve preenchimento consta no campo origem da prestação em Guarujá e como destino da prestação São Paulo, compatível com o local do estabelecimento autuado. Nesse mesmo sentido, no campo reservado ao recebedor das mercadorias estão sem preenchimento das DACs emitidas pela Ricardo Transporte Logísticos, pelas tais e quais, e nos emitidos pela Oliveira Transporte e Logística, pelas tais e quais. Tais os DACs de pelas tais e quais, também emitidos pela Ricardo Transporte Logística Limitada, posto como origem a prestação Guarujá e como destino a prestação São Paulo, ou seja, compatível com o local do estabelecimento autuado. Em relação aos dados de florestais e quais, emitidos pela Ricardo Transporte Logística, é exigido que o estabelecimento autuado situado em São Paulo como recebedor, e florestais e quais é exigido que o estabelecimento autuado situado em São Paulo como recebedor das mercadorias. Assim, tais documentos de transporte não demonstram que os mercadorias importados efetivamente se destinaram à matriz capixaba, antes de suas transferências ao estabelecimento autuado. Pelo contrário, muitas vezes a indicação de que elas se destinaram diretamente ao estabelecimento autuado. As notas fiscais de venda da matriz não provam os fatos alegados, uma vez que na prova que se tratou de mercadorias são via tal ocupação. E, por outro lado, os dados não comprovam a viagem das mercadorias, e muitos deles a indicação de destino é o estabelecimento autuado, como assim espera. Além disso, como observado pela RFE autuante, diz o seguinte: os cadastros das duas maiores empresas importadoras, Midas e Próxima, informaram que seus cadastros estão instalados no centro de Porto Velho, estado de Rondônia, em salas comerciais, não tendo declarado ao fisco qualquer estabelecimento adequado a movimentar, isto é, receber mercadorias e despachar as suas mercadorias. Desse modo, de fato, e não pela forma, as mercadorias foram importadas por controle pelas três localizadas no estado de Rondônia, desembaraçadas no estado de São Paulo e pelas provas expostas, não se tratando, portanto, de mera presunção do fisco, o estabelecimento matriz localizado no estado de São Paulo figurou como mero intermediador da importação, ou seja, as mercadorias estavam previamente destinadas ao estabelecimento autuado, onde se consumou a mercancia, razão pela qual cabe essa obrigação.
cabe a esta a obrigação de reconhecimento da importação do Estado de São Paulo, destinos de mercadorias. Nesse sentido, expõe o entendimento da STF, relator ministro Edson Fachin, o seguinte: descender a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo sujeito ativo quem dá causa à ocorrência da circulação da mercadoria, caracterizada pela transferência de domínio. Portanto, a despeito do risco contábil no controle histórico do estabelecimento de Estado de São Paulo, não ocorreu entrada física da mercadoria do estabelecimento. A entrada física ocorreu no estabelecimento industrial localizado no território mineiro, no qual ocorreu a última entrega efetivada pelo transportador. Não bastasse a fundada alegação de que a mercadoria é destinada desde o início à unidade fabril mineira, dada sua utilidade. Ademais, o tomador de origem assentou. E o seguinte: o produto importado estava previamente destinado para a unidade fabril mineira, haja vista a sua utilidade. O estabelecimento filial figurou, portanto, como mero intermediador da importação. Volto a dizer, a submissão do entendimento acima com a situação prática dos autos, ou seja, os mercadorias importados estavam previamente destinados ao estabelecimento autuado, onde se consumou a mercancia conforme se fosse esse voto. Vale ainda do sítio da STF, no processo fundamental, a relatora do ministro Marco Aurélio, acima enunciado. Esse mercadoria importado, intermediação, titularidade pública. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços cabe ao Estado em que localizado o porto de desembarque e destinatário da mercadoria, não prevalecerá a forma sobre o conteúdo. As provas acima apontadas não me suscitam qualquer dúvida em de aplicação do artigo 112, inciso 2 do DPN, e o artigo 116 do CPN, a norma válida de identificar-se, no ano para o caso dos autos, qualquer decisão judicial que beneficie a autuada em sentido contrário, e a participação de outros estabelecimentos da própria autuada na concepção das operações. Neste modo, o semestre de exportação do controle é devido ao Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Câmara Superior do Processo Fundamental expôs o relator André Félix Cicote Oliveira. O sujeito ativo é quem estiver estabelecido real adquirente de mercadorias, no presente caso, ao Estado de São Paulo. A recorrente não recolher semestre devido a importações do Estado de São Paulo não pagou imposto na operação anterior, assim o prejudicamento efetuado indevido no sistema do artigo 36 da Lei 6374 do transferimento da CIP. No sentido, também cito o decidido pela Câmara Superior, com a jurisprudência da Câmara Superior científica, não destaque e mantém integralmente as acusações fiscais frente à autorização. Quanto à matéria dos juros, essa matéria já está pacificada pelas sumas 13 e 10 do TIT. O artigo 52, da Lei 13457, determina o caráter vinculante das sumas. Assim, não pode se afastar. A matéria relativa ao caráter confiscatório da penalidade está classificada pela Câmara Superior, caso aqui duas jurisprudências científicas. Então, não acolha as pretensões da recorrente quanto aos juros. Então, já cumprindo meu voto, eu conheço o documento do texto ordinário. Eu pedi apenas uma gentileza aqui. Eu fiz um pequeno erro de digitação, um momento só. Presidente, depois eu gostaria de fazer um comentário em relação a uma única operação, mas eu espero o doutor finalizar. Tá, só um momento aqui que eu vou fazer a tradução. Muito bem, doutor Bruno. Doutor Inácio, primeiro eu gostaria de cumprimentar o senhor pelo muito bem fundamentado voto, e eu concordo aqui com as premissas trazidas pelo senhor, só que estudando o caso, eu vi realmente atos de operação por conta e ordem, esse é fato incontroverso, e nesses termos eu concordo lá com o entendimento do senhor da destinação física. Só que tem uma operação específica, que consta as folhas 532 e é repetida as folhas 1016, onde consta a origem da prestação à cidade de Santos, o destino da prestação à cidade de Serra, e consta o estabelecimento matriz da recorrente, localizado no Espírito Santo, como recebedor.
e nesse sentido não teria prova ali diversa para demonstrar que a mercadoria teria entrado no estado de São Paulo. Qual seria a única exceção? Uma operação ela é referente ao item 3, tá? Seria a única operação referente à declaração de importação 18/2277458-8. Nesse sentido, eu acho que seria o único ponto aqui, eu acho, para debate. E se fosse o caso, eu também já redigi um voto de preferência, não sei se vai ser o caso ou não, mas eu gostaria de deixar isso consignado aqui. Ok, doutor Bruno. Então, no meu voto, na verdade, né, eu não estou seguindo uma orientação do STF, né, que além do destino físico, né, ele também quer saber onde o destino que a mercadoria realmente ia ser utilizada, onde previamente a destinação da mercadoria, não importa a intermediação, os intermediários. No caso dos autos, as mercadorias, antes da importação, já estavam destinadas para ser comercializadas no estado de São Paulo. Então, por isso que eu sei que aqui, eu boto Edson Fachin nesse sentido. Nesse julgamento do ministro Edson Fachin, o que aconteceu? Foi uma situação um pouco contrária. São Paulo estava requerendo o imposto de importação para São Paulo. Só que, assim, a mercadoria estava previamente destinada a uma unidade fabril em Minas Gerais, que é onde ia ser feita a instalação. Então, o STF decidiu não só para a entrega física, mas também aonde a mercadoria originalmente estaria destinada. Então, nesse caso dos autos aqui, para mim, a mercadoria originariamente já estaria destinada para a comercialização do estado de São Paulo, e não na matriz no estado do Espírito Santo. Então, mesmo que houvesse alguma prova de que a mercadoria rodou mais de 7.000 quilômetros para voltar em São Paulo, a destinação final, já antes mesmo da importação, é no estado de São Paulo, que é a destinação jurídica que se diz, né? Então, por isso que eu mantive também essa operação. Doutor Inácio, eu verifiquei aqui que teve algumas operações aqui que foram de importação de vinhos, azeites, castanhas e outros produtos. E algumas vendas foram realizadas tanto para o estado do Espírito Santo quanto para outros estados, exemplo do Rio de Janeiro, a exemplo dos documentos de folhas 846 e 849, vendas diretas lá pelo Espírito Santo. Isso. O contribuinte alega isso, mas só que mas assim, ele não traz o casamento, porque essas mercadorias que eventualmente foram comercializadas no Espírito Santo, essas importadas. Ela não me prova assim. Não O prova estabelecimento lá do não estado prova que são as Santo importadas? pode até. Oi? O senhor falou que ela não prova que são as mercadorias importadas, é isso? Sim, porque ela junta algumas notas fiscais de venda, notas fiscais de venda, lá do Espírito Santo, que houve a venda de algumas mercadorias similares a importadas. Mas ela não me prova que essas mercadorias que eventualmente foram vendidas do estado do Espírito Santo são essas importadas. Não há esse casamento. Como diz aqui no meu voto, muitas das provas aqui me expõem que a mercadoria não deve ter ido para lá, fisicamente. Sim. Além do que, é a parte da destinação final. Então, eu não consigo dizer que essas vendas que a alega ter feito no estado do Espírito Santo são as mesmas dessas mercadorias importadas. Sim. Eu concordo com o senhor com a maioria das operações, só que eu acho que também seria difícil ter venda segregada ou comprovar onde seria cada importação. Então, por exemplo, eu importo 1 tonelada de castanha e saio vendendo ali 100 quilos para 10 10 clientes diversos. Eu queria pedir licença, doutor Nácio, com todas as vendas possíveis, se eu podia registrar aqui um voto de preferência. Claro. E eu vou deixar disponível, porque eu acho que esse casamento ele é um pouco... Se fosse uma venda para uma única pessoa, acho que ficaria fácil até colocar na nota, referente a DI número tal ou qual. Mas sendo possível a venda segregada e tendo venda lá do Espírito Santo direto para o Espírito Santo, venda do Espírito Santo para o Rio de Janeiro e identidade das mercadorias importadas, e no DACTE constar destino Espírito Santo e como recebedor a matriz também localizada no Espírito Santo, eu acho que em relação a essa única operação, é uma DI específica só, eu acho que não tem contraprovas
do fisco, não obstante todo o restante das operações sejam evidentes que as mercadorias vieram para São Paulo, né, como muito bem colocado no voto do senhor. Então, eu só vou registrar esse voto e agradeço pela oportunidade. Bem, doutor Bruno, então só fazer o pedido de preferência. Desculpe, primeiro eu preciso registrar meu voto, um momento só. Muito bem, né? Já dá para solicitar preferência. Concedida a preferência para o doutor Bruno. Nácio, eu lancei aqui, não sei se é preciso a leitura ou não, acho que só ficou separado aqui, deixa eu só arrumar, teve um erro entre a nota do acidente, conhecimento, conhecido integralmente com julgamento de mérito, somente extrair voto. Eu registrei meu voto. Ok. Então, doutor Bruno, a gente já discutiu, o doutor Bruno fica à vontade. Se quiser fazer a leitura do voto, fica à vontade. Não, ele é bem simples aqui, doutor Inácio. Então, só para resumir, eu concordo com as premissas fixadas pelo senhor, caso de operação por conta e ordem, e também concordo lá com o entendimento proferido no meio do recurso extraordinário com agravo de Minas Gerais, de relatoria do doutor Vinícius Fachin. E aqui, considerando também as premissas do senhor de destino das mercadorias, e quem consta como recebedor, também entendo que diversas operações constam o recebedor São Paulo e outras estados de Rondônia, salvo melhor juízo, ali onde demonstraria que essa empresa não tem capacidade física para receber as mercadorias, razão pela qual, na maioria esmagadora, eu acompanho o senhor. A exceção está em relação ao DACTE 423, constante às folhas 532, correlacionado à DI 18/22774588, onde consta a cidade de Santos como origem da prestação e a cidade de Serra como destino da prestação, além de constar a matriz da recorrente localizada no Espírito Santo como recebedor. Também vi que diversas mercadorias importadas foram as mesmas comercializadas pelo estabelecimento do Espírito Santo, a exemplo das folhas 846 e 849, dentre outras, e por isso o voto é para conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento, tão somente para cancelar a operação em relação à DI 18.22.774588. É nesse sentido, senhor presidente. Muito bem, doutor Bruno. Agradeço, doutor Bruno. O processo já está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Bem encerrada a votação, prevaleceu meu voto. Com 3 votos a favor, com 3 votos, 2 votos me acompanhando e um voto do Bruno Tadeu, dando passo ao provimento. Então prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de câmara, representação de importação limitada, foi conhecido e não provido. Bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 10 de março de 2022. Agradeço a presença de todos. Pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.